E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Geografia do canal Oficina do Estudante. Meu nome é Luiz Felipe, sou professor de Geografia e vou hoje conversar um pouco com os alunos, com as alunas, o pessoal que acompanha aí o canal, sobre a regionalização do nosso país, o Brasil. Bom, para a gente falar um pouco sobre a regionalização do Brasil, é importante entender por que um país se regionaliza. O Brasil é chamado de país continental, isso se deve às dimensões, à extensa área do Brasil, é o quinto maior país do planeta, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, também população quinto maior, cerca de 203 milhões de habitantes, um país dessa maneira muito grande, muito extenso, e além de ter um território muito grande, uma população bastante grande, a quinta maior do planeta, um país com uma grande diversidade natural, seja no arranjo climático, nas formas de relevo que se configuram, nas formas de vegetação, seja na questão cultural, daí a origem brasileira da cultura muito diversificada, o povo miscigenado, as tradições dos povos indígenas que já estavam aqui no Brasil no momento da colonização. Mais para frente, quando os imigrantes europeus vêm para o Brasil também, os africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, daí essa grande diversidade cultural, além da diversidade socioeconômica, vestígio do acúmulo dos tempos, dos processos históricos que vêm desde essa época da colonização e que até hoje se consolidam em lugares muito diferentes, estados que são entre si muito diferentes, que têm, além de condições naturais, culturais e socioeconômicas muito distintas, contrastantes, características próprias, criando dentro de um país que, apesar de ser uma única unidade nacional, é um país que tem muitas realidades, muitos arranjos geográficos dentro de si próprio. Hoje, o Brasil ele é configurado, é uma república federativa, então configurado por 26 estados, cada um com seu respectivo governador ou governadora, mais um Distrito Federal, atualmente situado em Brasília. Nem sempre o Brasil foi assim. Tem um mapa que vai aparecer daqui a pouco na tela, do Brasil no século XIX, e a gente percebe que há várias diferenças aí dessa época até o Brasil atual, quando eu tenho esse mapa mais comum que a gente encontra por todos os cantos da configuração do Brasil. No norte havia o Grão-Pará, ao invés dos estados que hoje a gente conhece na região norte do Brasil. Goiás era um estado enorme, não havia ainda a criação do estado de Tocantins. Mato Grosso, não havia a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E essas divisões todas, elas foram ao longo do tempo, ao longo dos interesses políticos, das influências de cada presidente que deixou o legado para o país, foram se alterando, foram se transformando, até que a configuração atual se consolidou apenas em 1988, na Constituição Federal, que até hoje está em vigor, e que criou de fato essa divisão em 26 estados mais uma unidade federal, que a gente conhece até hoje, criando essas unidades autônomas dentro do país, que são subagrupadas em regiões que vão facilitar os estudos e a compreensão acerca dos aspectos naturais, culturais e socioeconômicos do nosso país. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais divisões do Brasil quanto às propostas de regionalização. A primeira delas, a mais famosa, talvez a mais divulgada, é a divisão político-administrativa, essa que certamente você já viu na TV, já viu nos mapas da apostila. É a divisão, pessoal, que divide o país em 5 regiões, são aquelas regiões que a gente conhece pela orientação dos pontos cardeais, a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Estado de São Paulo, onde nós estamos situados, está lá na região sudeste. E essa divisão, que surge lá em 1988, como a que a gente usa até atualmente, ela vai ter uma finalidade mais didática para facilitar a administração política do país. Portanto, ela vai respeitar os limites dos estados, vai levar em conta a similaridade de aspectos sociais e naturais, e é a divisão até hoje oficial do Brasil, usada inclusive pelo IBGE, daí ela ser a mais famosa, a mais difundida. É importante, antes de falar das outras divisões, destacar que não há uma divisão mais correta ou mais adequada, depende da finalidade para que você está buscando esses critérios de divisão, todas elas são adequadas para propósitos diferentes. No caso da político-administrativa, para fins práticos, didáticos, ela é a mais simples, ela é a mais
é tranquila de ser usada para esses propósitos, tanto que o IBGE a adota como a divisão oficial. Outra proposta é a divisão geoeconômica, esse mapa que vocês vão ver daqui a pouquinho. A divisão geoeconômica, ela não vai respeitar os limites políticos dos estados e ela vai dividir o Brasil em 3 grandes áreas: a região da Amazônia, a região Centro-Sul e a região Nordeste. A divisão geoeconômica, ela vai levar muito mais em consideração os aspectos sociais e econômicos de cada região. Na Amazônia, por exemplo, a baixa densidade demográfica, a taxa de urbanização e de industrialização que não é tão elevada e as atividades de cunho extrativista, principalmente a mineração e a exploração de energia hidrelétrica. Hoje a gente vê região de Carajás, região de Tapajós, grandes hidrelétricas naquela região. Tucuruí, por exemplo, é uma grande hidrelétrica que está por lá. Samuel, a polêmica Belo Monte, outra enorme hidrelétrica construída nessa área. Tudo isso vai caracterizar esse arranjo da região da floresta amazônica, da região, portanto, geoeconômica da Amazônia. Uma coisa interessante é que o norte do estado do Mato Grosso faz parte da região da Amazônia, assim como a região oeste do estado do Maranhão. Isso mesmo, um pedaço desses estados, uma parte de Tocantins, mais ao oeste, também faz parte da região amazônica, por ter essa mesma arranjo, essa mesma configuração das características geoeconômicas. O Centro-Sul vai somar os estados da região sul, mais os estados da região sudeste, mais o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso. Região Centro-Sul seria essa, com a maior taxa de urbanização, industrialização, uma região de polo econômico, urbano, industrial, onde eu tenho um destaque para as tecnologias, para as vias de acesso, uma densidade demográfica muito maior, tudo isso consolidado na região geoeconômica Centro-Sul. A que menos sofre alteração, tem inclusive o mesmo nome da divisão do critério político-administrativo, é a região Nordeste, os estados mais antigos, onde a colonização aconteceu primeiro. As características climáticas acabam sendo um fator em comum no Nordeste, a presença do clima semiárido na região sertaneja, mas também os profundos contrastes sociais, em grande parte herança histórica do período da exploração da escravidão. E uma questão importante no Nordeste, além dela só contar com metade do estado do Maranhão, a porção oriental do Maranhão, o norte de Minas Gerais também faz parte da região Nordeste, dentro da divisão geoeconômica, já que o norte de Minas, tanto na questão do clima, da população, da economia, dos problemas econômicos, está muito mais próxima da realidade dos outros estados da região Nordeste do que os estados que vão compor a região Centro-Sul do Brasil. Uma terceira divisão, a divisão dos domínios naturais ou dos domínios morfoclimáticos, criada pelo professor Aziz Abissaber. Esse trabalho da década de 60 vai dividir o Brasil em 6 grandes domínios. Aqui os limites políticos dos estados eles são apagados e eu vou levar em consideração principalmente o arranjo natural desses domínios, ou seja, o clima, o relevo, também a vegetação e a hidrografia, criando 6 grandes domínios. Dessa forma, no norte do Brasil, o domínio amazônico, composto pela floresta amazônica, a região das Caatingas, no nordeste brasileiro, composto por uma vegetação característica de um clima semiárido, os cerrados, na maior parte da porção centro-oeste do Brasil, a vegetação mista, arbustiva, compatível com as savanas do continente africano, por exemplo, os mares de morros, coincidindo com todo o litoral brasileiro, onde a gente encontra, ou pelo menos encontrava, a Mata Atlântica, antes dela ser praticamente exterminada. Entra também os mares de morros na região de São Paulo e de Minas Gerais. No sul do Brasil, as matas de araucárias, pegando grande parte do Paraná, da região de Santa Catarina até a porção central do Rio Grande do Sul. E no último estado, Rio Grande do Sul, onde predomina a região dos pampas e das pradarias. Entre todas essas áreas, fazendo uma ligação entre elas, áreas onde eu teria características tanto de um domínio quanto de outro, chamadas pelo professor Aziz de áreas de transição, as áreas, portanto, onde eu passaria de um domínio até o outro. Uma quarta proposta, trazida pelo professor Milton Santos, além de Aziz Abissaber, um dos grandes exponentes da geografia do Brasil e do mundo todo, uma divisão baseada na existência do que o professor Milton chamou de 4 Brasis.
Aqui ele levou em consideração o limite dos estados, ele respeitou a divisão política dos estados, mas ele pensou muito no acesso que as pessoas teriam ao que ele chamava de meio técnico, científico e informacional. Ou seja, ao invés de priorizar, como o professor Aziz fez, as questões naturais, ele levou mais em consideração a questão do acesso à tecnologia, a questão do acesso à informação, a questão da densidade tecnológica e informacional de cada região, e dessa maneira criou os chamados 4 Brasis. Na região mais ao norte, o professor Milton chamou de região amazônica, né? O mesmo nome que já apareceu aqui em cima, os mesmos estados da região político-administrativa norte, porém, sem o estado de Tocantins. O estado de Tocantins, para o professor Milton Santos, tinha as características técnicas, científicas e informacionais mais compatíveis com a região centro-oeste, a região onde eu tenho o avanço da agropecuária, o intenso processo de urbanização nos últimos anos, e por isso Tocantins faz parte dessa região centro-oeste. A Amazônia também é uma frente pioneira de avanço da agropecuária, mas por estar num momento diferente do centro-oeste, Tocantins seria, portanto, deslocado para o centro-oeste. A região nordeste, mesma configuração da divisão político-administrativa, também pelo Milton Santos indicada como uma região de grande densidade demográfica, porém uma região onde a população sofre bastante com a falta do acesso aos recursos tecnológicos, uma região infelizmente marcada pelos profundos contrastes sociais, pela exploração da mão de obra, sobretudo da população marginalizada. Dessa forma, as 3 regiões, e a quarta ele chamou de região concentrada, uma soma dos estados da região sul e da região sudeste, concentrada por concentrar serviços, concentrar indústrias, concentrar os grandes polos urbanos e trazer para essa região sul do Brasil e sudeste um certo monopólio de toda essa tecnologia, de todo esse processo da fase urbano-industrial globalizada que vivemos hoje. Claro que não são só maravilhas, o professor Milton também chamava atenção na região concentrada para problemas ligados à poluição, ao desmatamento, também aos contrastes sociais, a questão de trazer muita gente para essa região sem a infraestrutura adequada, criando riscos de aumentar a periferização, as áreas de pobreza, as moradias subnormais ou as favelas. Ele fazia também esse alerta para a questão que ele chamou de concentrada nessa proposta da divisão dos 4 Brasis. Bom, moçada, essas são as principais divisões, existem outras. Como eu comentei, não existe uma divisão mais correta que a outra. O legal é que a gente possa compreender todas, pelo menos superficialmente, para admitir, para compreender como o nosso país ele é diversificado, variado, e para isso as divisões propostas, né? A partir daqui, pensar que a divisão não tem o fim de segregar, de separar o país, e sim de esclarecer a complexidade de resolver alguns problemas que estão sendo construídos historicamente, que vêm desde a época da colonização, da exploração da mão de obra escrava, e nessa perspectiva também perceber que os domínios, as regiões, os Brasis são interligados, interconectados, apesar de sermos cariocas, paulistas, goianos, mineiros, somos todos cidadãos brasileiros e brasileiras com os mesmos direitos, evidentemente com os mesmos deveres, e a construção de uma nação mais solidária, como dizia o professor Milton Santos, advém também desse reconhecimento, dessa unidade que liga todos os diferentes Brasis, que valoriza a diversidade cultural ao invés de discriminá-la e que nos une como povo, um povo muito diversificado, de fato miscigenado e que precisa aprender a lidar com diferentes problemas em diferentes regiões, sempre de forma construtiva, colaborativa e solidária. Pessoal, dúvidas ou perguntas, mandem aqui pra gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal Oficina do Estudante para acompanhar as próximas aulas. E a gente se vê numa próxima. Valeu!